dia a todos. Faz muito sentido a leitura do livro Pedagogia do Oprimido, do Paulo Freire, principalmente para nós, professores do PEP, porque o Paulo Freire, ele busca como fator principal a humanização do ensino, a troca de aprendizagem entre o aluno e o professor. Ele enfatiza quem são os oprimidos, qual a relação entre oprimidos e opressores, porque ele quer justificar o porquê precisa existir a pedagogia de libertação. Nós sabemos, eu já ouvi muitas vezes entre nós educadores, que a educação ela é libertadora, né? Faz com que os oprimidos, que os alunos, eles tenham a sua própria visão. Eu sempre procuro trabalhar com os meus alunos essa visão, uma visão crítica, uma visão de mundo sobre eles terem a própria opinião, né? Onde o aluno é o protagonista dessa troca de aprendizagem. Eu sempre procuro enfatizar, eles precisam enxergar com os seus próprios olhos, ter as suas próprias opiniões em relação ao mundo, ao que vivemos, ao que está ao redor, né, de cada um. Por exemplo, um assunto que nós sempre abordamos, principalmente pelo lugar que nós exercemos a nossa função, desigualdade social. Falamos também sobre homossexualidade, né? Claro que temos alguns pontos que precisamos intervir de uma forma mais crítica, de uma forma mais esclarecedora, porque são adultos, né? Cada um tem, digamos, uma opinião formada em relação a certos assuntos, porém, não deixando que eles enxerguem a mim ou qualquer outro professor como o detentor de todo saber, né? Porque Paulo Freire, o que ele quer que nós, a gente tire isso, essa visão que os alunos têm, é exatamente isso, do professor, só ele ensinar, só ele ser o detentor de todo saber, né? Nós sabemos que isso não pode acontecer e eu sempre digo para eles que eu estou lá como professora, porém, todos os dias eu aprendo também com eles, né? É muito importante enfatizar isso a todo momento, porque pela condição que eles vivem, sentem-se inferiorizados, né? Porque estão privados de sua liberdade, enfim. Mas eu também aprendo. Eu sempre deixo isso claro para eles, que eu posso conhecer um determinado assunto, porém, eles também têm muitas experiências que eu não tive e que eles também é uma troca. Eu sempre digo, pessoal, eu conheço esse assunto, nós vamos debater, nós vamos discutir e vocês também irão passar para mim as experiências que vocês têm, né? E eu também aprendo a todo instante. Eu quero fazer com que esse aluno seja um agente transformador da realidade em que ele vive, né? Fazer com que ele entenda que ele pode sim transformar essa realidade, né? O que eu até às vezes eu fico, né, fazendo uma comparativa, não sei se porque eu estou começando agora
ministrar aula, né? Ainda tô no comecinho, então em alguns professores eu procuro novas experiências, procuro sempre ouvir, né? Aprender, porque a todo momento nós estamos para aprender, né? E às vezes eu vejo ainda alguns professores que têm essa prática, né? De autoritarismo, de aquela didática ainda de que eu sei, eu só passo para você, você só escuta e esse é o meu papel, né? E principalmente os professores que estão se formando agora, eu acredito que tenham uma outra visão, né? Principalmente pelo conhecimento de novas didáticas, né? E pra gente que está iniciando, é um pouco mais fácil a gente já deixar com que esses alunos interajam, né? Eu tive uma experiência com um aluno e estava tentando explicar para eles em um determinado assunto a diferença entre a prática e a teoria, né? Nós entramos num determinado assunto e no meio da explicação, eu lembro que eu falei para um aluno assim: na teoria é muito fácil eu chegar aqui e falar para você, eu não tenho medo de você, né? Pelo ambiente que nós estamos, né? Porém, na prática é diferente. Por quê? Eu só vou conseguir provar isso para você, que eu acredito na sua recuperação, que eu não tenho medo de você, que eu acredito que você saindo daqui, você vai dar continuidade aos seus estudos, você vai fazer com que nós todos os professores, enxerguem você lá fora como uma pessoa recuperada, como uma pessoa que deu valor a tudo a todo esse trabalho desenvolvido aqui dentro, né? Quando eu te encontrar na rua, eu vou, na prática, passar isso para você. Se realmente a teoria, o que eu estou dizendo para você aqui dentro, se realmente é verdade. Porque é muito fácil eu falar aqui dentro para você que eu não tenho medo, né, de você, que eu acredito na sua recuperação, só que lá fora, na hora que eu te encontrar, a minha reação ser totalmente diferente. Então, assim, nós tentamos com exemplos, né, passar para os alunos que realmente nós acreditamos no desenvolvimento dele, que ele não é só um ouvinte, né? Ele não é, até na faculdade, eu ouvi um termo que eu achei bastante interessante, que diz que o aluno não é um depósito, né? Nós não podemos considerar os alunos como um depósito, né? Onde a gente chega lá, fala, gesticula, passa atividade, tem uma devolutiva e acabou. Nós não podemos fazer isso, né? E temos que sempre dar a oportunidade. Essa nova pedagogia, esse novo método de ensino, eu acredito que sim, dê muito certo, porque o aluno hoje, ele tem uma facilidade muito, né? Tudo é para ontem. Qualquer coisa entra no Google, tá lá, né? Então nós não podemos pensar que somos o detentor de todo saber, como diz o Paulo Freire. Ele até cita, eu achei bastante interessante, quando ele tem uma parte do livro que ele fala que todos nós temos dentro da gente
essa parte de querer ser o detentor do saber, de ser o opressor, né? Que todos nós temos, mas que nós não podemos deixar isso sair de dentro de nós de uma forma negativa, de oprimir mesmo o aluno. Então, eu não quero me estender mais também, né? Tenho os meus colegas ainda para falar, mas foi só um pouquinho que eu tentei passar sobre a prática, sobre uma síntese, né? Sobre o livro e dando exemplos de como nós já trabalhamos desta forma, porque há uma troca, principalmente como eu iniciei a minha fala, referente ao ambiente em que nós estamos. Precisa haver essa troca, né? Eu não posso chegar lá e me impor e dizendo que eu sei tudo e vocês irão aprender, né? Não é dessa forma que nós trabalhamos. E tem dado um resultado muito satisfatório, porque nós vemos através da criatividade que é desenvolvida, né? Em todos os aspectos, nós conseguimos enxergar, nós temos resultados de trabalhos muito criativos, eles têm essa criatividade, porém, o que nós tentamos trabalhar é essa questão do olhar crítico, tá bom? E eu espero que todos tenham um excelente dia e eu tenha conseguido passar aí um pouquinho do nosso trabalho e do que foi proposto nessa atividade.